Olá pessoal, tudo bom? Prazer. Meu nome é Paulo Henrique. Eu sou uma pessoa que estou buscando ajudar as pessoas a encontrar um pouco mais de conexão consigo mesmo, entender mais sobre exercício físico e especificamente sobre sono. Eu sou formado em educação física, tenho especialização na área de neurociência do comportamento humano e também em alta prescrição em exercício e treino para emagrecimento, hipertrofia e saúde. E não posso deixar de passar, né, que a gente aproveitar que estamos no mês de julho, que é um mês da conscientização da saúde mental, e especificamente da saúde mental masculina, porque para a gente conscientizar mais os homens a buscarem por ajuda e por suporte de coisas que às vezes fogem somente da nossa capacidade. E não entenda isso aqui como uma falta de força de vontade. Essa falta de capacidade talvez seja por falta de descanso, talvez seja por falta de direcionamento, principalmente profissional, certo? E eu vou explicar para vocês hoje como é que como a nossa saúde mental, ela é afetada pelo sono. No caso, deixa eu fazer uma correção, pela privação do sono. Primeiramente, vamos falar aí como a nossa sociedade trata os homens, que sempre foi visto como uma pedra, como se fosse uma espécie de ser que não tem emoção e que com ele pode aguenta tudo, ele pode tudo, ele tem que fazer tudo e veja, isso não quer dizer que você não tenha capacidade, mas é uma sobrecarga muito grande para a gente. E isso eu falo não só para o homem, para o ser humano em específico, certo? Você pode perguntar isso a uma mãe que é mãe solo, toma conta de um ou dois filhos, a pressão que ela sente, né? Ela precisa de ajuda, suporte mental para aguentar as demandas do dia a dia. E não é diferente para os homens. E, infelizmente, a nossa sociedade colocou que os homens que mostram sua vulnerabilidade, eles são fracos, mas isso não tem nada a ver. Muito pelo contrário, se você é homem e você tem a capacidade de mostrar sua vulnerabilidade, você é muito forte. Você tem uma capacidade muito grande de conseguir crescer muito e sustentar muita coisa, porque você consegue visualizar suas vulnerabilidades. E isso é um ponto muito forte. Só que a gente precisa ter uma ajuda profissional para chegar a entrar em um estado mais neutro. E, claro, obviamente, a gente precisa de um aspecto importante. E eu classifico o sono como o aspecto mais importante da vida do ser humano. E eu vou explicar por aqui qual é a relação que a gente tem entre sono e a saúde mental. Primeiramente, a gente vai entender um pouco o que é saúde, né? Saúde é a capacidade do nosso corpo, ou melhor dizendo, das nossas células trabalharem da melhor forma possível, descansando o suficiente para poder, no próximo dia ou durante a vida, estar aí com uma capacidade de fazer das tomadas de demandas do dia a dia. E como é que a gente alcança essa saúde, em específico a saúde mental? Através do sono. Paulo, mas como é que o sono vai fazer essa relação com a saúde mental? Primeiramente, a saúde mental, ela é um aspecto que a gente chama de aspecto cognitivo e aspecto emocional, certo? É você ter a capacidade de tomar certos tipos de decisões, entender suas emoções, controlar elas, né? Controlar porque eu acho que
é uma coisa que talvez a gente só se iluda, mas a gente pode entender como ela está agindo e, com isso, tomar certos tipos de comportamentos. E vou fazer uma divisão aqui, particularmente eu não curto fazer isso, porque muita gente entende que fez uma divisão, uma coisa de um jeito, outra coisa do outro. E quando a gente fala do corpo humano, quando a gente fala principalmente do nosso cérebro, as coisas não funcionam de uma forma só. Não é tipo um botãozinho de mexer aqui, pá, isso aqui vai fazer isso e isso aqui vai fazer isso. Não. As coisas andam juntos, ao mesmo tempo. E nosso cérebro, ele tem algumas divisões. E uma das divisões formada pelo aspecto cognitivo, que é a parte mais racional do nosso cérebro, é a parte do córtex pré-frontal, que é essa parte aqui da frente. Tá? Deixa eu botar aqui assim, essa parte aqui da frente, assim, atrás da testa. E a gente também tem a região do sistema límbico, que é a região envolvida com as emoções. Deixa eu fazer aqui, que fica mais ou menos nessa região aqui, quiçá um pedaço aqui do pré-frontal. Alguns pesquisadores mostram isso, tá? Mas isso não é ainda uma unanimidade. Porém, entenda que as duas coisas estão no nosso cérebro. E como é que a gente sente a emoção? Primeiramente, né, o que é emoção? A emoção é um reflexo do que você experiencia do mundo dentro de você. Nosso corpo, ele recebe informações sensoriais do mundo ao redor da gente, e essas informações sensoriais são transformadas em emoções. E essas emoções levam a gente a ter certos pensamentos e, consequentemente, certos tipos de comportamento. Não que ao contrário também não aconteça. Você pode tomar certo tipo de comportamento, depois uma emoção, um pensamento e uma emoção. O caminho contrário também acontece, apesar de eu colocar que você vai estar sempre tomando alguma decisão ali devido às suas emoções naquele momento. Então, as emoções, a gente está sempre dominando o que você está sentindo e inclusivamente o que você está pensando. Você pode, como eu comentei, talvez não controlar, mas entender melhor ali suas emoções. Por exemplo, você está passando por um momento de raiva, uma raiva intensa, e você consegue perceber que você está com raiva. E por isso, você tem certos tipos de pensamentos, de talvez gritar, ou de esmurrar uma parede, ou fazer alguma coisa que a raiva tomou conta, mas você tem a capacidade de refletir sobre isso e fazer, opa, eu não estou bem porque eu estou com raiva nesse momento e eu estou pronto para tomar uma certa ação que não condiz com o que eu quero para mim. Então, isso é uma capacidade que o nosso cérebro tem, principalmente com a região do córtex pré-frontal. Só que, se a gente se priva de dormir bem, e o nosso cérebro ele é uma região que demanda muita energia, principalmente a região do córtex pré-frontal, ela vai começar a diminuir a sua atividade e a sua capacidade de fazer esse tipo de regulação. Ou seja, é como se quando você dorme pouco, ou você dorme mal, seja por uma noite, e consequentemente pela vida, você paga o preço nas suas emoções. Consequentemente, além do seu cérebro começar a demandar menos energia para a região que demanda mais energia, porque o seu corpo está em estado meio que de alerta, você não está conseguindo descansar, ele precisa manter o seu estado de alerta para manter os outros órgãos, porque ele entende que está em perigo. Então, os órgãos que são demandados para quando a gente está em perigo são coração, músculo, pulmão, certo? Porque a gente provavelmente está precisando tomar alguma ação física para proteger a nossa vida.
Então, ele começa a reduzir a capacidade do cérebro de tomar certos tipos de consciência e tomar certo tipo de pensamentos, e ao mesmo tempo que o nosso sistema límbico, ele borbulha, ele frita. É como se você estivesse jogando álcool em cima de uma fogueira. E o córtex pré-frontal, ele faz essa região de tipo, joga água assim, de tipo, opa, aqui eu controlo. Imagina que o córtex pré-frontal é um bombeiro e ele está tentando apagar um incêndio de um prédio, que é justamente o sistema límbico. E tentando controlar o fogo, pelo menos. E aí, só que você dormiu mal, começou a faltar água na mangueira. Consequentemente, passa algo que joga mais gasolina, de repente, óleo, explode um botijão no prédio. E aí, pum, suas emoções, elas estão mais livres. E isso corresponde rapidamente com o seu tipo de comportamento e como você experiencia o mundo ao seu redor. As pessoas que falam com você, você vai entender de outra forma. Às vezes você vai entender que a pessoa falou ali de uma certa forma, por exemplo, uma brincadeira, só que você não está nesse dia bom e você experienciou aquela frase, aquela fala com raiva, ou você tomou uma chateação, você se sentiu triste por aquela conversa, aquela piada ou aquela fala, porque suas emoções estão mais afloradas. E isso automaticamente cria uma certa memória em você de um comportamento ou de uma experiência negativa. Consequentemente, a gente vai aprendendo isso na nossa vida. Porque, entenda uma coisa, galera, o nosso cérebro está aprendendo o tempo inteiro. O tempo inteiro. E não tem como falar aqui de emoção, controle cognitivo, sem falar de aprendizado, certo? Então, e principalmente de saúde mental. Para você ter uma saúde mental, você tem que entender como é que você aprende. Como é que você pode melhorar a sua capacidade de aprender a se entender mais. E aí tem uma região muito importante no nosso cérebro, que é o córtex insular, que ela faz uma percepção geral do corpo. Está muito envolvido quando você para pensar ali, como é que você está se sentindo, como é que você se percebe, como é que você percebe o seu corpo. O córtex insular está muito envolvido nessa região. E ele também tem um certo desligamento. Ele baixa a capacidade de fazer essa percepção quando a gente dorme mal. Então a gente tem duas coisas bem negativas aí quando a gente está dormindo mal, que aumenta e predispõe a gente a ter certos tipos de experiências negativas, entender as experiências ao redor da gente de forma negativa, levando a gente a ter um nível de estresse mais elevado, que é o córtex pré-frontal com menos capacidade e o córtex celular também com menos capacidade de a gente conseguir se perceber. E com isso, o sistema límbico está borbulhando lá, jogando erupções o tempo todo no nosso sistema. E, claro, além disso, tem a parte mais metabólica. A gente tem uma desregulação absurda aí do eixo HPA, vai fazer com que o seu corpo libere mais cortisol em momentos que não deveriam estar sendo liberados, e isso vai, consequentemente, aumentar o seu nível de estresse, porque a amígdala, que é responsável por, por identificar padrões de perigo para a sua vida, ela também responde a medo. Andam muito juntos, perigo e medo, porque se eu estou com perigo, se eu estou em situação de perigo de vida, eu sinto medo. Isso é automático. Né? O ser humano tem muito medo de morrer. Então, isso vai acabar despertando um estressezinho e ela vai ficar mais responsiva. As situações de estresse, no modo geral,
E ela, ao mesmo tempo, vai fazer com que você experiencie as coisas de forma distorcida, porque ela também está distorcida. Ela não consegue entrar no estado homeostático, basal dela, porque você não conseguiu descansar o suficiente. Então a gente paga o preço ao longo do tempo dormindo mal e, consequentemente, isso vai afetar a nossa saúde mental. Claro, eu estou falando aqui especificamente do sono, só que a gente tem na nossa vida várias coisas que acabam impactando diretamente na qualidade do nosso sono. E isso acaba que prejudica o nosso descanso, consequentemente acaba prejudicando aí a nossa saúde mental. E isso vai fazer com que a gente tenha, consequentemente, ao longo da vida, né, mais estresse. E esse tipo de estresse, o estresse crônico, ele é um fator principal de desenvolvimento de depressão. E, infelizmente, a depressão ela leva a um estado que eu vou chamar de muita coragem, apesar de ser triste, certo? Mas é muita coragem você ter a capacidade de tirar a sua própria vida, que é o suicídio. E, infelizmente, ao redor do mundo, o homem é que comete mais suicídio. Ao mesmo no Brasil, no último dado, em 2024, 77,8% dos homens cometem suicídio. De todos os suicídios que foram vistos no Brasil, 77,8% foram causados pelos próprios homens. E isso se fala muito da pressão que a gente sente. E eu quis falar sobre o sono justamente porque a pressão que a gente sente, a pressão financeira, eu preciso ter dinheiro para comprar isso, eu preciso ter dinheiro para bancar a família, eu preciso ter. Essa pressão, ela acaba sendo amplificada quando o nosso sistema límbico está borbulhando. E, consequentemente, você tem uma menor capacidade de entender que você precisa descansar. Então, você acaba aprendendo a viver sob estresse, consequentemente, que a maioria da gente acaba aprendendo a viver sob estresse, principalmente na região do Brasil, certo? E isso acaba impactando diretamente na nossa saúde mental. Você sair de casa com a demanda de precisar trabalhar 12, 14 horas, se você for uma pessoa que trabalha para você mesmo, às vezes vara a noite aí passando mais de 16 horas acordado, quiçá 24 horas acordado, de jeito que passa mais, e isso acaba fazendo com que você tenha essa desregulação sistêmica e desenvolvendo um quadro mais estressante durante o dia a dia. E outra coisa que a gente vê amplificando o nosso estresse, que é esse aumentando o nosso caos emocional, são as comparações devido às redes sociais. Muitas pessoas, e a rede social é uma coisa interessante, porque inicialmente, como eu peguei do início da internet ali, como foi o desenvolvimento das redes sociais, elas tiveram um aspecto muito positivo de início, mas a gente está vendo que agora ela está afetando de forma negativa. E, claro, a gente sabe que tem uma estratégia por trás disso, porque é fácil você ser manipulado quando você não tem controle cognitivo das suas próprias ações. É como se você tivesse se desligando o seu sistema que toma conta do que controla o que você, como você age, e você simplesmente age pela impulsividade. E aí depois você faz, putz, quando você
consegue dar uma acalmada ali, o nível de emoção baixa, seu nível de estresse diminui e você passa, putz, não era para eu ter feito isso, ou não era para eu ter falado isso, não era para eu ter agido dessa forma. Mas já foi tarde, você já tomou uma ação. E essa ação vai, consequentemente, repercutir lá na frente, seja em você, seja no próximo. E aí que está a grande questão que eu vejo muito nas redes sociais, é que a gente, e aí eu falo a gente, o ser humano está se espelhando demais em comparações de realidades irreais. Irreais. A internet, na maioria dos casos, as pessoas só mostram o lado positivo das coisas. E todo mundo vai achar que a gente que está vivendo uma experiência incrível, que está vivendo uma vida incrível, e você sente aquela emoção por estar justamente sem a capacidade de entender isso e de entender sua emoção, e você pode ter um sintoma de inveja, sentir inveja, porque você viu alguém viajando para um lugar que talvez você gostaria de ir. Você viu uma pessoa comprando um carro que você talvez gostaria de ter, ou alcançando financeiramente um patamar que você gostaria de estar. E todos nós, homens, que prezamos por entender que, infelizmente, o financeiro, ou felizmente, tá? Isso aí eu tenho um contrabalanço, mas o financeiro, ele pesa muito, né, para nosso tipo de qualidade de vida. Então, a gente busca muito por isso. E essa pressão acaba fazendo com que a gente observe as coisas, esses tipos de comparações nas redes sociais, de forma equivocada. Não à toa que muita gente tem buscado sair das redes sociais para uma forma de conseguir realmente melhorar seu estado de saúde mental, porque você abrir uma rede social e você pode entrar em qualquer parte de comentários, é muita agressão, é muita raiva, é muito ódio solto. E isso vem de todas as pessoas, de todo o tipo de pessoa. E aí é que é o perigo, porque a gente acaba inflamando cada vez mais. Eu uso rede social, vou dar um caso hipotético, certo? Porque não é o meu caso, mas uso redes sociais meia-noite. Estou aqui na rede social, tá tocando, né? Não é assim, né? Porque as redes sociais, ela é justamente feita para a gente ficar mais tempo. Então, você está lá passando, aí vê alguma coisa, você vai comentar e você comentou uma coisa lá que a pessoa não gostou, ou outras pessoas não gostaram, e essa pessoa vem e lhe ataca. Ela não lhe conhece, ela não sabe nada sobre você e acaba lhe agredindo. E aí você, porque o seu ego foi atacado, você sente aquela emoção dentro que o seu ego foi mexido, que mexeu com os seus valores, e você responde aquilo ali de forma instantânea, xingando também a pessoa. E aí você aprendeu que aquilo ali é um tipo de comportamento que você precisa dar ou agir durante aquele tipo de situação, aumentando ainda assim mais a sua raiva, causando um nível de estresse mais elevado. Mas veja o horário que eu falei, é meia-noite. Estou aumentando meu nível de estresse próximo ao horário de dormir. Já não estou dormindo bem, né? Então eu estou aqui, ó, mexendo no telefone. Aumento meu nível de estresse numa discussão por nada que não vai mudar nada na vida de ninguém ali. E vou dormir com raiva. Ou seja, eu não vou dormir. Meu corpo não vai conseguir descansar. Mesmo que você deite na cama e esteja lá 8 horas no seu relógio, né, smartwatch aqui, você não dormiu o suficiente. Porque, primeiramente, a gente tem um horário, cada pessoa tem o seu tempo específico para dormir, certo? Então,
Um adolescente ele vai tender a dormir mais tarde do que uma pessoa mais velha. Mas entenda que mais tarde, pessoal, é algo entre 11 horas da noite a meia-noite e meia, 1 hora. Isso aqui tem um aspecto evolutivo, mas que não vem ao caso. Então, o adolescente ele vai dormir mais tarde. Só que também é um fator que vai prejudicar ele, porque a gente precisa acordar mais cedo. Os adolescentes precisam acordar mais cedo. Porque precisa ir para a escola ou precisa ir para a faculdade e tem suas demandas também. Você acaba dormindo, privando o seu sono ali, do seu corpo de uma qualidade de voltar para o estado natural. E você vai estar pagando o preço por isso ao longo do tempo. Irritabilidade, falta de paciência. Como é que você quer ter paciência? Que a paciência justamente é o aspecto cognitivo que você faz ali de opa, eu consigo esperar, eu consigo ter a capacidade de pensar aqui e aguardar, sem deixar com que o estresse, a raiva, domine. Porém, contudo, você não está dormindo bem. E aí, a raiva aumenta. É uma coisa que vai andar muito junto, certo? Então, isso acaba fazendo com que você tenha uma saúde mental bem afetada. E você vai experienciar as coisas ao seu redor de forma ainda mais negativa, aumentando ainda mais o seu nível de estresse. E aí é que você precisa buscar uma ajuda de um profissional capacitado para lhe ajudar a entrar novamente no seu eixo. E com tudo que eu sei de ciência, tudo que eu sei de neurociência e atividade física, a gente precisa fazer poucas coisas todos os dias. Só que, ao mesmo tempo, a sociedade faz com que a gente faça outras coisas. E eu estou buscando aqui, pessoal, é, é uma aula, mas mais para um desabafo e bus- desculpa, mas também na intenção de fazer com que vocês tomem a conscientização de como o sono tem afetado a saúde de vida de vocês, né? E vocês buscarem observar o seu sono com um pouco mais de atenção, dar um pouco mais de importância para a coisa mais importante da nossa vida, que é o nosso sono. O nosso sono ele consegue fazer com que a gente viva mais da melhor forma possível, de experienciar o mundo de forma diferente. E isso vai trazer nossa saúde mental. E aí, claro, o nosso ambiente também precisa entender isso. E eu estou buscando, através daqui da internet, desse vídeo principalmente, a melhorar, né, o ambiente, fazer com que vocês comecem a observar um pouquinho melhor para o sono de vocês e, consequentemente, vocês consigam ter um pouquinho mais de capacidade de entender mais suas próprias emoções, de entender seus próprios pensamentos e de agir conforme vocês conseguem se olhar. Se aquilo vale a pena ou não vale a pena de ser feito no momento, porque nossa tomada de decisão ela é a parte da região do pré-frontal, frontal cacetada. Sempre acontece esse trava-línguazinho comigo, mas não fugindo do assunto, a parte do nosso corpo, do nosso cérebro que é responsável por tomar de decisão, ela está sendo afetada e a gente tem uma baixa capacidade de tomar boas decisões quando a gente dorme mal. E isso vai afetar, consequentemente, como a gente experiencia as coisas e, consequentemente, nossa saúde mental. Então, pessoal, eu busquei aqui de uma forma mais, como é que eu poderia dizer, mais leve, poderia trazer mais dados científicos, eu poderia trazer mais de forma neurocientificamente falando, técnica, mas eu quero fazer mais um apelo para vocês entenderem de uma forma geral como o sono faz com que você, ou no caso,
a privação do sono afeta a sua saúde. E uma coisa importante que eu vou falar aqui, diferentes faixas etárias têm diferentes tempos necessários de sono. Para um adulto, e um adulto, para nós das neurociências, a gente busca falar que é a partir dos 25 ali, acima dos 25, 23, 25 anos, a gente já coloca a pessoa como adulto, porque quando o cérebro realmente já está totalmente amadurecido. Foi mal. Passou um helicóptero aqui e eu não tenho ainda o microfone para poder fazer ocultar esse barulho. Vai ficar assim, pessoal, é o que a vida acontece. A gente vai experienciando as coisas ao todo tempo. Mas voltando, então, por exemplo, o adulto precisa dormir pelo menos 7 horas, entre 7 a 9 horas. O que vai demandar isso é o seu dia a dia e a regularização que você tem desse sono, certo? As crianças, adolescentes precisam dormir aí entre 8 a 10 horas, dependendo da faixa etária, certo? A partir dos 16 ali já se começa a dormir entre 7 a 9 horas, certo? Mas especificamente adultos já precisam aí dormir de pelo menos 7 horas. Então, observem vocês dormindo, como é que está sendo. Observem as pessoas ao seu redor, o seu ciclo de amizade. Eles têm dormido bem? E observe, vou fazer uma com vocês. Busca dormir bem 3 dias e veja como é que você se sente com relação às experiências da sua vida. E se for possível, voltar aqui pelos comentários para comentar sobre como é que você vivenciou isso, como é que você tem se percebido. Seria muito legal. Eu queria que esse vídeo não ficasse tão longo, mas acabou ficando um pouquinho, né? 32 minutos. Ainda não foi tão longo como uma aula bem técnica, que não foi minha intenção aqui, mas foi comentar, né? Por ajuda, e não por ajuda, né? Para ajudar a vocês entenderem um pouquinho mais do sono, como que ele afeta, no caso, a falta do sono afeta, né, a nossa saúde mental, em específicas regiões do cérebro que são essenciais para a gente ter uma excelente saúde mental. E não vou entrar no aspecto aqui de exercício físico, né, porque não foi o foco, mas saiba que é extremamente necessário. Veja, não estou nem falando que é opcional, é necessário para você ter uma boa saúde, seja ela qual for, tanto física quanto mental. Você precisa do exercício físico e de uma alimentação de boa qualidade. Mas esse aspecto aqui a gente pode conversar em outro momento. Eu vou falar justamente só do sono. E minhas conclusões, aqui para a gente finalizar, estou finalizando esse tem uns minutinhos, aceite sua vulnerabilidade, aceite que você precisa de ajuda, busque um profissional qualificado. Caso você não tenha condições financeiras de chegar em um profissional bem qualificado, busque ajuda na sua comunidade. Tem profissionais que trabalham no CRAS, tem profissionais que trabalham em suporte de forma voluntária. E se ainda assim não for da sua região, não tiver essa disponibilidade, encontre um amigo que você possa ser vulnerável. A gente precisa de relações fortes, a gente precisa ter pessoas que realmente apoiem a gente. E, claro, elas também vão precisar desse suporte, certo? Então, também seja essa pessoa, sempre para ouvir o que a outra pessoa está falando, sempre para entender o que a outra pessoa está falando e também espere ou busque, encontre uma pessoa que também busque ouvir você e que busque entender você. Felizmente a gente coloca muito a gente na frente, né? As pessoas, a gente, eu falo, as nossas emoções,
o nosso ego quer que a gente seja o primeiro. Então a gente vai falar ali primeiro das nossas experiências e das coisas, ou tentar minimizar o que o outro está sentindo ou percebendo. Mas aceite as suas vulnerabilidades e é isso, pessoal. Busque entender o seu sono, busque encontrar o seu sono. Eu estou me especializando justamente nessa parte do sono voltado com exercício físico para chegar talvez na minha utopia, que eu tenho uma visão de que se a gente conseguir fazer com que a maior parte do mundo entenda o quanto o sono é importante, a gente vai ter aí menos pessoas precisando de tanto suporte de saúde, como nos hospitais, como certos tipos de acidentes e certos tipos de incidentes, de violências que a gente encontra no nosso dia a dia. Mas isso faz parte da minha utopia. Eu pretendo começar essa utopia conversando com vocês sobre sono, mas lembrando que muita coisa, galera, depende e afeta o nosso sono. Então, quero muito chegar aqui e ter alguns comentários dizendo, pô, eu consegui melhorar um pouquinho o meu sono e eu realmente vi que foi uma das melhores coisas que eu fiz. Como conheço muitas pessoas que têm um sono muito bom e vivem maravilhas, certo? Mas, contudo, novamente, busque a ajuda de um profissional da psicologia para trabalhar ainda mais o seu aspecto mental. Se você precisar de uma ajuda para exercício físico e sono, você pode falar comigo. Eu estou à disposição. Vai ficar aqui no cardzinho o meu Instagram, certo? Para a gente poder conversar. E eu espero que esse vídeo tenha agregado você em alguma coisa. Pretendo em breve trazer algo mais elaborado, mas hoje foi mais como um apelo para fazer com que as pessoas, no caso vocês que estão escutando, entendam mais um pouquinho do sono e da sua saúde mental. Certo? Tamo junto e até a próxima.